Abre sua Bíblia em Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, verso 1. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. João Batista foi a voz profética daquela geração. O que é uma voz profética? A voz profética indica o caminho. A voz profética mostra aonde Deus está direcionando o povo. Sem a voz profética, o ser humano, a humanidade, não terá discernimento, não terá conhecimento do que Deus quer e irá fazer. Nós precisamos aprender a ouvir a voz profética. Aquela geração, nem todos ouviram. O ser humano, Deus não impõe a sua verdade. Deus ensina a sua verdade. Deus indica a sua verdade. E nós, seres humanos, temos a oportunidade de decidir entre o certo e o errado. João aparece pregando, e esta cena ela é facilmente visualizada para quem tem familiaridade com a Bíblia. João vem naquele deserto ali da Galileia, da Judéia, pregando: o reino de Deus é chegado. Para o judeu, ele sabia muito bem o que João estava dizendo. O Messias está na terra, e o Messias vem para restaurar o homem a possibilidade de entrar no reino dos céus. Desculpa, porque eu estou com as duas expressões na mente. Eu quero fazer uma diferença aqui hoje entre reino dos céus e reino de Deus. João veio pregando o reino dos céus. O Messias representava a porta pela qual eu e você e aquela geração entrou no reino dos céus. O reino dos céus está falando da eternidade, não está falando da terra, não está falando do planeta Terra. O reino dos céus está falando da eternidade com o Pai, aonde todos nós que estamos aqui, eu creio, estaremos. Quem vai estar na eternidade com Deus? João tinha esta missão. A voz de João Batista representava a voz de Elias, não Elias como pessoa do Antigo Testamento, do que Elias representou para Israel e do que Elias representa hoje para a igreja. Elias foi a voz profética de Deus em Israel. João se torna a voz profética de Deus que antecedeu a primeira vinda. Nós tivemos a primeira vinda e teremos a segunda vinda. Como a voz profética, o manto profético que estava sobre Elias esteve sobre João, vai estar sobre a igreja nos últimos dias. Esses dias eu estava entrando aqui, um rapaz alto, barbudo,
talvez esteja aqui agora, pôs a mão no meu ombro, eu tomei até um choque, né? E falei: apóstolo, aquela vozona: oi, apóstolo, o senhor me apresentou quando eu nasci. Falei para ele: fui eu, estou tão feliz, nunca saí da igreja. Ele falou: quantos anos você tem? 35. Falei, Passei ali, olhei no espelho e falei: Muitos de vocês cresceram aqui. Muitos de vocês hoje que têm 30, 40, já sentaram me ouvindo aqui, desde pequenininho, correndo, me ouvindo pregar, cresceram aqui. E vocês sabem, eu tenho uma aliança comigo, com o meu coração, de nunca pregar a você o que não é a verdade das Escrituras. Nunca. Você não vai me ver criar, usando a teologia, criando texto que não seja o que está nas Escrituras. Eu tenho uma notícia para você: Jesus está voltando. Jesus está voltando. Quando eu tinha 35, eu tomei um choque, porque eu achava que minha juventude cronológica era eterna. Um adolescente orou para mim e falou: ô tio. Eu falei: tio? Que naquela época mais velho chamava de tio. Eu falei: eu já sou tio. Tio. Tchau, tio. Eu falei: meu Deus, passou tão rápido. Eu queria que você tomasse um choque hoje. Jesus volta nesses próximos 40 anos. Voa. Voa. Como aquele rapaz pôs a mão no meu ombro, falou: o senhor me apresentou aqui, na minha cabeça. E perguntei para ele: quantos anos você tem? Ele falou: 35. Eu falei: já 35 já passou tão rápido. Hoje nós temos uma voz profética de Deus. Hoje nós podemos ouvir a voz profética de Deus. Na geração de João Batista, aquela geração não ouviu a voz. Aquela geração não teve a capacidade de abrir os ouvidos para ouvir a voz. João pregou sobre o céu, e por isso ele disse: o reino de Deus é chegado. A pregação de João Batista era o céu. Nós seremos arrebatados se você crer e for batizado. Eu poderia usar vários textos aqui, mas vou citá-lo para que nós possamos andar o mais rápido possível. Em Atos capítulo 2, verso 37 e 39, Pedro estava pregando depois do derramamento do Espírito, depois da visitação do Espírito Santo, e eles perguntaram a Pedro estava falando do Senhor Jesus, que tinha sido crucificado, que crucificaram a Ele para que eu e você pudéssemos ter refrigério na eternidade. Pedro estava dizendo isto. Ele veio para que eu e você possamos passar a eternidade na presença de Deus, tendo refrigério, não no inferno. Aí eles falaram para Pedro: o que temos que fazer nós diante dessa verdade? Pedro disse a eles: é muito simples, arrependei-vos
e sede batizados, e recebereis o Espírito Santo. Isso nós já temos. Quem tem o Espírito Santo? Quem já arrependeu, levanta bem alto as suas mãos, fala: a minha eternidade com o Senhor já está garantida. Eu estou no reino dos céus. Mas aí eu lhe faço uma pergunta: e se Jesus demorar 40 anos? Nós estamos no reino dos céus, mas estamos vivendo na terra. Não precisa ir muito longe. Quando você sair daqui do templo do Senhor, vai vir um bombardeio na sua mente. A Bíblia diz que o diabo anda em derredor, rugindo como leão, procurando motivo para tragar, para destruir as pessoas. Vai vir um bombardeio na sua mente. Satanás vai vir de toda maneira tentando roubar a palavra que foi pregada hoje aqui, para que você não entenda o momento que estamos vivendo, o contexto que estamos vivendo e o pouco tempo que nos resta. Por isso que o Senhor Jesus diz, abre a Bíblia por favor, em Lucas capítulo 37, Lucas capítulo 37, e eu quero que você entenda isto, por favor, entenda com o seu coração, tenha revelação que a voz profética de Deus, como foi na vida de João Batista, está hoje na igreja. Lucas capítulo 17, verso 20. Certa vez, diz a Bíblia, interrogado pelos fariseus sobre quando se daria a vinda do reino de Deus, Jesus lhe explicou. Aí você vê a expressão mudar. Eles perguntam para Jesus: quando será a vinda do reino de Deus? Porque os fariseus estavam vivendo um momento. O fariseu sabia muito da lei, sabia muito das escrituras, mas não vivia. E eles se relacionavam com os poderes das trevas como os mesmos costumes daqueles que estavam dominados por este mundo. E eles tinham uma retórica, uma palavra, mas não tinham uma vida. Eles abriam concessões dos valores para agradar um império romano e para agradar a mente maligna que dominava aquela geração. Mas eles sabiam que uma hora aquele império ia cair e o reino de Deus estaria na terra. Para que eu possa economizar os textos, lá em Mateus capítulo 6, quem ama Jesus? Quem ama Jesus? Eu vou contar uma coisa para você, eu sou apaixonado por Jesus. Quem ama Jesus? Levanta suas mãos e fala: Senhor Jesus, eu sou apaixonado por Ti. Eu vou contar um segredo para você que eu tinha. Eu via gente pregar sobre filosofia. Quando eu me converti, eu converti numa igreja tradicional. Então era muito bonito fazer isso. Filosofia, sobre estudiosos, sobre os livros. Aí usava linguagem ortodoxa demais da Bíblia. Eu não entendia nada. Eu ficava pensando comigo: poxa, eu tenho 17 anos, fico ouvindo esse cara, que boboseira danada. Mas tinha convertido, não tinha outra oportunidade. Aí eu comecei a ler a Bíblia. Eu tive um choque com os pregadores que eu via. Jesus é simples. Quem acha o ensino de Jesus sim, fácil de entender? Levanta bem alto. Mas é fácil, até as parábolas. Muito simples. Sabe por quê? Jesus não falava ao intelecto das pessoas, falava ao coração.
Quando a pessoa quer alimentar o intelecto, ele fala: oh, mas que cara sábio, nossa, que pastor maravilhoso. Fariseu era mais ou menos pregador nesse sentido, ao ponto de Jesus chamar eles de sepulcro que é bonito por fora, mas podre por dentro. E no capítulo, eu queria que você lesse só esse. Quem tem costume de ler a Bíblia? Quem tem costume de ler a Bíblia? Quem lê pelo menos um capítulo por dia? Um versículo, irmão. Uma frase. Se você não tem um costume, eu queria te pedir, chegue em casa, lê o capítulo 6 do livro de Mateus. Jesus entra na nossa vida. Ele entra no contexto da nossa vida. Ele diz assim: por que vocês estão preocupados? Estou dizendo de um texto que Deus falou comigo essa semana. Por que vocês estão ansiosos? Quem fica ansioso aqui, de vez em quando, não é todo dia não, né? Ele diz: por que vocês estão ansiosos? Vocês não podem acrescentar um milímetro sequer na existência de vocês. Por que há um turbilhão dentro de vocês, da mente de vocês? E eu sou assim. Tem hora que não tem um turbilhão, tem mais do que um turbilhão. Ele diz: por que você? Porque eu sou humano. Nós somos seres humanos. Foi por isso que Jesus disse: no mundo tereis o que, irmãos? Aflições, mas tende o que? Bom ânimo, eu venci o mundo. Olha para o irmão que está perto de você. Nunca teve uma campanha para aumentar suas aflições, não é mesmo? Né? Só para livrar. Porque não precisa aumentar, nós já temos. Aí ele diz aqui: olhe os lírios dos campos. Eu parei nesse texto, pus a mão na cabeça e falei: Senhor, o Senhor com tanto problema, tantas coisas para pensar, tanta luta, o Senhor parou para observar o lírio do campo. Aí ele diz: nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como o lírio que hoje nasce e amanhã morre. Por que vocês estão preocupando com a comida, com a bebida? Aonde morar? Mas eu falei: Senhor, se eu não me preocupar com isso, eu vou viver na rua. Aí uma voz sussurrou no meu coração: entenda, não complique. Eu não estou dizendo que você não terá. Eu estou apenas tentando mudar a ordem de prioridade na sua vida. Aí ele introduz o reino. Ele diz: busque o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Aí você tem dentro de você uma questão. Desculpa, está falando um pouco de mim. Eu leio esse livro aqui já há algumas décadas, todos os dias. Eu já li esse livro mais de 100 e tantas vezes, que eu contei, de Gênesis a Apocalipse. Eu não sou uma pessoa de pegar um texto fora de contexto, porque eu tenho um compromisso em pregar a verdade de Deus. Ele não diz: busque o reino dos céus, porque se ele estivesse dizendo busque o reino dos céus, nesse texto, ele estava dizendo para nós sermos como essas religiões que se escondem numa fazenda e vivem num contexto de esperar só o momento do arrebatamento, e sai de todo o contexto do mundo. Mas pelo contrário,
Quem ama Jesus? Deixa eu fazer essa pergunta. Quem ama Jesus? Diga: eu amo o Senhor. Fala de novo: eu amo o Senhor. Ele fala ao meu coração. Um dia ele disse assim, orando, e os discípulos orando. Eu penso que os discípulos, tinha gente que queria beijar os pés, abraçar, pular em cima. Ele falou: Pai, não os peço que o tires do mundo, mas que os livre do mal. Porque o reino de Deus está na terra. Ele diz: eu não peço que os Senhor os tires da terra, mas livres do mal, porque eles são agentes do meu reino. Quem está entendendo, diga aleluia. Aqui ele diz aqui, ó: não vem o reino com visível aparência, nem haverá um anúncio, ei-lo aqui ou ei-lo lá, pois o reino de Deus está entre vós. Quem estava entre eles ali, irmãos? Quem estava convivendo com eles? Jesus. Ele estava dizendo: eu sou o rei do reino de Deus. Eu sou o rei do reino de Deus, pois o reino de Deus está entre vós. E quando ele diz: eu vou e enviarei o Espírito, para que o Espírito vos guie a verdade, qual é a verdade que Jesus estava falando? Abre a Bíblia comigo em Atos capítulo 1, por favor. Estou de olho no relógio. Atos capítulo 1, verso 3. Depois do seu martírio, depois da sua morte, Jesus apresentou a eles, dando-lhes muitas provas incontestáveis da sua ressurreição, aparecendo-lhes por um período de 40 dias, seguindo-os e ensinando-os acerca do quê? O que está escrito na tua Bíblia? Acerca do reino dos céus ou de Deus? Reino de Deus. Então repita comigo, fala: o reino dos céus direciona para a eternidade com o Pai. Agora diga comigo: o reino de Deus revela o projeto de Deus para a terra. Agora repita comigo: enquanto eu estiver vivendo na terra, eu preciso ser um agente do reino de Deus. Quem está entendendo, diga aleluia. Quando o Senhor Jesus disse: vós sois, vocês já são, vós sois luz, Ele disse: vocês não serão, já sois, vocês sois sal, sois luz. Não se acende uma luz e coloca debaixo de uma mesa, mas coloca no lugar que possa clarear tudo. Eu quero te chamar a atenção por uma parábola de Jesus, do Senhor Jesus Cristo. Veja comigo aqui, Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, por favor. Capítulo 13 de Lucas, verso 18. Capítulo 13 do livro de Lucas, verso 18. Então Jesus os questionou: com o que se assemelha o reino de Deus? Com o que comparareis? É parecido com germinar de um grão de mostarda, que uma pessoa semeou numa horta, o grão cresce e se torna uma árvore, e as aves do céu amarram ninhos sobre os seus ramos. O que é o reino de Deus? É uma semente. Repita comigo: o reino de Deus é uma semente que o Espírito Santo planta em nós. Fala forte, fala: o reino de Deus é uma semente que o Espírito Santo planta em nós, e esta semente
se desenvolve e se torna uma árvore aonde a humanidade pode alcançar proteção, alimento e refrigério. Aonde você estiver, você é um agente do reino de Deus. Quem está entendendo, diga aleluia. Eu falei para a Ruber, eu estou cansado de tribulação de hospital. Nunca tinha ido a um hospital. Aí fui fazer uma cirurgia anos atrás. E ali, conta para ninguém não, só está o pessoal da televisão, das redes sociais, morrendo de medo. Ainda que o médico fala para você, não, tranquilo. Como eu estava com muito medo, eu peguei 4 médicos aqui, 3 médicos daqui da igreja, levei comigo para assistir a cirurgia. Um cardiologista, um clínico e o outro lá. Quando eu cheguei, o médico que ia fazer a cirurgia em mim falou assim, mas o senhor veio com a equipe toda? Eu falei, deixa eles participar. Meu coração está... E os irmãos queridos, tadinhos. Médico não gosta disso, né? Parece que está duvidando. Não é que eu estava duvidando. Fala para o irmão que está perto de você. Não é que o apóstolo estava duvidando, ele estava com medo mesmo, né? E ali, aquela preparação, me puseram no soro, a Rúbia ali comigo, e eu assustado com o soro. Agora mesmo é o senhor, aguenta firme. Uma irmã passa, olha, enfermeira, glória a Deus. Eu olhei para a irmã e falei, me conhece? Lógico, sou da igreja. Ô apóstolo, alguém faleceu ali, ó, já vieram o padre veio dar como é que chama aquele negócio? Eu ia fazer a unção. Eu falei, pronto. Deus está me avisando para o reino dos céus. Ela falou assim, mas eu creio. E deram a extrema unção, mas eu creio que o senhor for lá agora e ungir, ela vai ser curada. Eu falei, eu falei, mas irmão, eu estou esperando aqui, tem problema não, eu sou chefe aqui, vamos comigo. E lá vai eu com o negócio lá para a UTI. Eu falei, Deus, eu sou o próximo a ficar nessa UTI, não é possível. E a irmã nem viu, parece que ela não estava nem vendo. Ela não estava vendo ali alguém medroso, ela estava vendo ali um agente do reino de Deus. Não temas, porque a semente que está dentro de você é poderosa para raiar luz, salgar em qualquer momento. Eu não estava cheio de fé, e quando eu entrei na UTI, eu falei, nossa, se eu pegar uma infecção aqui agora, né? Fui lá, coloquei a mão sobre a irmã, orei, fiz a cirurgia. No dia que eu saí, a irmã falou comigo, Deus operou, ela voltou à vida novamente, está abençoada. É uma semente. Eu não tenho problema de mostrar o meu lado humano. Não existe pastor e apóstolo super-homem. Todos nós somos iguais. Igual você. Só que nós temos a indicação profética, a voz profética de Deus. E veja o que diz aqui o verso seguinte. Novamente Jesus novamente Jesus levanta a questão. Aqui assemelharei o reino de Deus. É comparável ao trabalho do fermento, que uma mulher mistura com 3 medidas de farinha, e toda a massa fica o quê? Levedada. O reino de Deus está agora em nós. Quando os discípulos, antes de Jesus subir, estava entre, hoje está em nós, porque o reino de Deus é o Espírito Santo em nós. E aonde você estiver, todo aquele lugar será abençoado em nome de Jesus. Você crê?